Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e a nossa leitura de hoje é Marcos capítulo 3. Eu quero ler com você os versículos 20 e 21 e depois do 31 ao 35. Está escrito assim: Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Agora os versículos 31 em diante. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando de fora, do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados, nós vemos um relato ali. Jesus estava pregando as boas novas, curando os enfermos, expulsando os demônios. Aonde ele chegava, as multidões se aglomeravam. E está descrito que ele entrou numa casa novamente e veio ali uma multidão. E aí fala que quando os familiares de Jesus ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, porque eles diziam: ele está fora de si. Olha o que os familiares de Jesus estavam pensando a respeito dele, né? E aí nos versículos 31 a 35 nós vemos um posicionamento muito firme de Jesus. Olha, teus irmãos e tua mãe estão ali, eles querem falar com você. Aí Jesus olha e diz assim: mas quem que são minha mãe e os meus irmãos? Olha ao redor e diz: esses daqui, quem faz a vontade de Deus, este sim, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Amados, muitas vezes, quando nós nos posicionamos para realizar a vontade de Deus, nós sofremos oposição dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios familiares, e nós precisamos ter um posicionamento, assim como Jesus. Quando nós lemos aqui, é um posicionamento bem firme de Jesus, né? Não se rendeu, sabia muito bem o que os familiares dele pensavam naquele momento. Sabemos que depois da ressurreição de Jesus, os irmãos se renderam, compreenderam que de fato Jesus era o Cristo, o Messias. Inclusive lemos, né, no Novo Testamento a carta de Tiago. Tiago provavelmente era um dos irmãos de Jesus. A carta de Judas, provavelmente Judas era um dos irmãos de Jesus. Então nós vemos aqui que naquele momento eles não tinham compreendido e Jesus precisou o quê? Se posicionar de uma maneira firme. Amados, muitas vezes nós precisamos nos posicionar assim, seja com familiares, com amigos, com pessoas próximas que não compreendem a vontade de Deus para a nossa vida e nós compreendemos, sabemos o que Deus tem nos pedido e nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar firmes naquilo que Deus ministra ao nosso coração, naquilo que Deus fala ao nosso coração. E aqui eu não estou falando sobre nós sermos arrogantes, prepotentes, teimosos, obstinados, começarmos a brigar com as pessoas. Não é nada disso, amados. O que eu estou falando é sobre perseverarmos naquilo que Deus colocou em nossa vida. É mantermos um posicionamento firme sobre aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Muitas e muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Por causa desse tipo de oposição. Quando a oposição vem de pessoas próximas, machuca, dói. E aí muitas e muitas pessoas fazem o quê? Desistem. Desistem do seu chamado, desistem daquilo que Deus colocou em seus corações. O que eu quero encorajar você hoje é: se Deus tem colocado algo no seu coração, se Deus tem estabelecido algo em seu coração, persevere, permaneça. Muitas vezes existem irmãos e irmãs que são o único crente na família e vem toda uma oposição, pessoas tirando sarro, fazendo piadas,
o irmão e a irmã sendo motivo de chacota no meio da sua casa, da sua família, porque eles se posicionam em Cristo Jesus. Eu encorajo você, se você tem vivido assim, se você é o único crente na sua casa, se você é o único que tem se posicionado em Jesus, não desanime. Permaneça, persevere, creia no poder de Deus, una-se com irmãos em Cristo, mas irmãos de verdade, né? Porque infelizmente temos vivido tempos difíceis em que muitos só se dizem cristãos, mas não são irmãos de verdade. Peça ao Espírito Santo para Ele colocar você em comunhão com pessoas que de fato são cristãs, que de fato são seus irmãos e irmãs em Cristo, para te fortalecer, para orar junto, para ter uma palavra sempre de ânimo. Eu encorajo você. E se você tem recebido um chamado de Deus e talvez tenha tido oposição até mesmo dentro da tua casa de pessoas que se dizem cristãs, mas não compreendem o chamado de Deus para a tua vida, eu encorajo você a permanecer firme, a não desistir. Se você sabe que é o Espírito Santo falando com você, se você sabe que é uma direção que vem de Deus, que vem do Espírito, persevere. Você não precisa discutir, você não precisa brigar, você pode permanecer calado, apenas prosseguindo, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Eu sempre falo, não entre em discussão na sua casa, não entre em contenda na sua casa, apenas permaneça fiel ao Senhor, à vontade do Senhor, persevere naquilo que Deus tem te chamado e deixe que o Senhor mesmo vai fazendo todas as coisas, vai alinhando todas as coisas, vai revelando àqueles que estão ao seu redor que de fato você está debaixo da vontade de Deus. Meu encorajamento para você hoje, amado e amada do Senhor, se você tem recebido um chamado de Deus, permaneça. Se você é o único crente dentro da sua casa, permaneça, persevere, não desista. Não desanime por causa das circunstâncias ao redor, por causa do que a sua família diz. Olha o que a família de Jesus disse. Ele está fora de si. Imagina, Jesus está fora de si. Então, amados, nós precisamos o quê? Perseverar, permanecer na verdade. Isso é a vida do cristão. Essa é a vida de todo filho de Deus genuíno. É permanecendo, é crendo, confiando no Senhor, na sua direção, todos os dias da nossa vida. Essa é a vida de um verdadeiro filho de Deus. De permanecer, perseverar em fé naquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos guia. Sabemos que temos a palavra de Deus, que eu sempre digo é o nosso guia, que nós temos tudo o que precisamos aqui na palavra de Deus. Mas nós temos aquelas direções que são específicas para nós, que são específicas para cada filho de Deus. Não está aqui escrito na palavra de Deus que era para, por exemplo, para eu gravar áudios devocionais, encorajando os meus irmãos, para eu fazer estudos bíblicos. Isso não está escrito aqui, Catiane, faça isso. Mas eu sei, e me relacionando com Deus, tendo uma vida com Deus, eu sei que é isso que Ele tem pedido a mim. Filha, eu quero que você use o seu dom dessa maneira, quero que você viva assim. E é assim que nós vivemos, amados, perseverando, crendo que é Deus quem está fazendo todas as coisas e nós prosseguimos. Então eu encorajo você, prossiga, permaneça, persevere, não desista, não pare no meio do caminho. Você não é daqueles que retrocedem. Pelo contrário, você é daquele que coloca a mão no arado e vai, e prossegue, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra completa. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, e esse amor nos fortalece, nos encoraja, nos dá ânimo. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que têm se sentido desanimados, aqueles irmãos que são só eles crentes dentro da sua casa, e eles são motivo de escárnio, de chacota dentro da sua família, da sua casa, têm sofrido, têm enfrentado tantos sofrimentos por se posicionarem como filhos de Deus. Pai, eu oro para que o Senhor os fortaleça na força do seu poder, que eles não desanimem, que eles perseverem em nome de Jesus Cristo.
Pai, aqueles teus filhos que têm recebido um chamado especial do Senhor para algo, para realizar alguma coisa que o Senhor mesmo tem colocado em seus corações e tem sofrido oposição dentro da sua própria casa, talvez dentro da sua própria congregação. Pai, que em nome de Jesus, esses meus irmãos, essas minhas irmãs sejam fortalecidos no Senhor e eles permaneçam. Pai, que eles compreendam que não é necessário discutir, brigar, entrar em conflito, mas que só é necessário se posicionar em fé e em confiança no Senhor e permanecer fazendo o que o Senhor pediu para eles fazerem, Pai. Fortalece os meus irmãos, dá sabedoria a eles, dá discernimento a eles, ilumina os olhos dos seus corações, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.